Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso papo. Hoje a gente vai tentar desvendar um tema que, olha, parece um bicho de sete cabeças: o direito autoral no Brasil. Totalmente. É aquele assunto que todo mundo acha que entende um pouco, mas na hora do vamos ver surgem mil dúvidas, né? Exato. O que eu posso usar, o que eu não posso. E o principal, como eu protejo o que eu crio. Para guiar a gente nessa conversa, nós vamos usar um material excelente. Sim, um guia super detalhado, em formato de perguntas e respostas, feito pela Agência de Inovação da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. É um material que vai direto ao ponto. E a nossa missão aqui é exatamente essa: pegar esse guia e, assim, traduzir o juridiquês. Vamos desmistificar o que é o direito autoral, entender o que ele de fato protege e o que eu acho mais interessante. O que ele não protege. Isso, as coisas que ele deixa de fora. Mas, para começar, vamos organizar a casa. A gente sempre ouve o termo propriedade intelectual. O que cabe debaixo desse guarda-chuva? Ótima pergunta para começar. Propriedade intelectual é basicamente o termo genérico para toda a proteção que a lei dá. Para as criações da mente humana. Para ficar mais fácil, a gente pode separar em 3 gavetas. Ok, gavetas. Gosto da ideia. Qual a primeira? A primeira é a propriedade industrial. Soa como algo de fábrica, de empresa, né? E é exatamente isso. Pense em patentes de uma nova tecnologia, no registro de uma marca, tipo de uma empresa famosa, ou no design de um carro novo. É o que move a inovação na economia. Entendi. Gaveta 1, patentes e marcas. E a segunda? A segunda é o nosso foco total hoje, o direito autoral. Aqui a gente entra no território da arte, da cultura. Dos livros, das músicas, dos filmes. Exato. Das fotografias, das pinturas, tudo que nasce assim de uma expressão artística ou intelectual. Certo. E sobrou uma gaveta, o que tem nela? A terceira é uma categoria mais especial que a lei chama de proteção sui generis. Sui generis. É latim para de seu próprio gênero. São criações que não se encaixavam direitinho nas outras duas. O exemplo clássico é o programa de computador, o software. Ah, faz sentido. Não é bem uma invenção, mas também não é um poema. Exatamente. Então, criaram uma proteção específica para ele. Ok, o mapa do território está na mão. Agora, focando na gaveta do direito autoral, o guia da UFPR, que se baseia na nossa lei, a 9610 de 98, diz que esse direito tem 2 lados, como uma moeda. Isso. E entender essa divisão já resolve, sei lá, 90% da confusão. A lei brasileira separa os direitos em 2 naturezas: os direitos morais e os direitos patrimoniais. Gosto de pensar neles como a alma e o corpo da obra. É a analogia perfeita, a alma e o corpo. Então vamos começar pela alma. O que são os tais direitos morais? Os direitos morais são a conexão eterna e inseparável entre o Criador e a sua criação. A lei diz que eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Palavras fortes. Sim, é um jeito formal de dizer que você não pode vender, não pode doar e nem abrir mão deles. Nunca. Peraí, então quer dizer que se eu, um artista, quisesse vender meu direito de ser creditado numa obra para ganhar um dinheiro, a lei não deixaria? Não deixaria. A lei te protege de você mesmo, nesse caso. Ela entende que essa conexão é fundamental demais para ser tratada como uma mercadoria, sabe? Entendi. É por isso que o seu direito de ter o nome na obra, de se opor a mudanças que estraguem o seu trabalho, ou até de manter a obra guardada, inédita, é seu para sempre. Fascinante. Se essa é a alma, o que é o corpo, os direitos patrimoniais? O corpo é a parte econômica da coisa. É o direito de explorar a obra financeiramente. A parte que dá dinheiro. Exato. Autorizar ou proibir a cópia, a tradução, a distribuição, uma apresentação, essa parte sim. O corpo pode ser negociada. Um escritor cede os direitos para uma editora, um músico para uma gravadora. E esse corpo vive para sempre como a alma? Não. Aí que tá. Ele tem prazo de validade. No Brasil, os direitos patrimoniais duram a vida toda do autor e mais 70 anos após a sua morte. 70 anos? Isso. A contagem começa em 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento. Depois desse tempo todo, a obra cai em domínio público. Aí o corpo vira de todo mundo. Uau, isso é muito poderoso.
Quer dizer, então, que mesmo que um autor venda os direitos do seu livro para um estúdio de cinema, ele ainda pode, sei lá, intervir se achar que o filme está manchando a reputação dele? Pode. Ele pode intervir se sentir que a adaptação está prejudicando a integridade da obra original. É a proteção da alma que a gente falou. Nossa, eu não sabia que esse poder ia tão longe. Vai muito longe. Mesmo que a parte econômica tenha sido vendida, a honra, o legado, a essência da criação continuam com o autor. Ele pode até, em casos extremos, pedir na justiça para suspender a circulação de uma adaptação. É um poder imenso que a maioria nem sabe que tem. Essa separação entre a alma e o bolso é incrível. Mas ela só vale se a obra for protegível, né? O que na prática entra nesse clube? Uma receita de bolo entra? Boa pergunta. O artigo 7º da lei dá a lista, e é uma lista bem grande. Inclui textos literários, científicos, mas também composições musicais, com ou sem letra, obras de cinema, fotografias. Desenhos, pinturas, esculturas. Sim, e até coisas mais técnicas, como projetos de arquitetura, mapas e bases de dados. Opa, base de dados. Isso sempre me confunde. Como assim? A lei protege minha planilha do Excel? Não os dados em si. A informação de que o céu é azul não tem dono. O que a lei protege é a forma criativa como esses dados são selecionados e organizados. Ah, a estrutura. Exatamente. Se você cria um banco de dados com uma organização original, inteligente, essa estrutura é uma criação intelectual e está protegida. É a organização, não a informação. Entendi. Ok, a lista do que entra no clube é grande. Mas o que me deixa mais curiosa é a lista dos barrados no baile. O que a lei olha e diz, isso aqui, não. Obrigado. E essa é a parte mais importante. O artigo 8º da lei lista o que está fora. E o primeiro item da lista é o mais bombástico de todos. Ideias. Apenas a ideia, o conceito, não é protegido. Isso é super contraintuitivo para muita gente. Totalmente. A lei não protege ideias, sistemas, métodos, conceitos matemáticos. Também não protege regras de jogo ou esquemas para fazer negócios. E nomes e títulos isolados também não, né? Também não. E o mais crucial, a lei não protege o aproveitamento comercial das ideias contidas nas obras. Certo, isso é um divisor de águas. Então, na prática, se eu tenho uma ideia genial para um filme sobre um bibliotecário que viaja no tempo, Certo. eu não posso registrar a ideia. De jeito nenhum. A ideia é livre como o ar. Qualquer um pode ter essa mesma ideia e começar a escrever sobre isso agora. E não há nada que você possa fazer. Tipo, olá, eu sou Arquibaldo, bibliotecário viajante. Aí sim. Aquilo já tem proteção. Exatamente. A mágica acontece na expressão. A proteção não nasce na ideia abstrata, mas na forma concreta como você a materializou. O seu roteiro, com seus diálogos, só cenas. Isso é seu, está protegido. Entendi. A lei protege a garrafa, não a fórmula da bebida que está dentro. Perfeito. E se a proteção nasce com a obra, isso me leva ao oposto, a cópia. O guia usa uma palavra que soa bem séria, contrafação. É só um nome chique para pirataria. Basicamente sim. Reprodução é um termo neutro, pode ser autorizada ou não. Já a contrafação é o nome técnico para cópia não autorizada. O ato ilícito é a pirataria, que pode dar problema na área civil e até criminal. Só que a própria lei tem umas válvulas de escape, né? Situações em que copiar um pedacinho não é crime. Sim, são as limitações aos direitos autorais, lá no artigo 46. Elas existem para criar um equilíbrio entre proteger o criador e garantir o acesso à cultura. A citação é a mais famosa, imagino. Com certeza. Você pode citar trechos de outra obra para um estudo, uma crítica, uma matéria, desde que dê o crédito, claro. Autor e origem da obra. E tem também o famoso xerox para estudar. Aquela história de que só pode copiar 10% do livro. Pelo visto, é mais um mito universitário, certo? É um mito completo. A lei fala em pequenos trechos para uso privado do copista sem intuito de lucro. Não define uma porcentagem. Não. O que vale é o bom senso. Você pode copiar um capítulo para estudar, mas não o livro inteiro. Outra exceção curiosa é fotografar obras em locais públicos. Tirar foto de uma estátua na praça, por exemplo, está liberado. 70 anos após a morte do autor. O que isso significa na prática? Significa que a parte econômica, os direitos patrimoniais, expiraram.
Qualquer um pode pegar um livro de Machado de Assis, por exemplo, e fazer uma nova edição, uma adaptação para o cinema, sem precisar pedir autorização ou pagar nada para os herdeiros. Mas a alma da obra, os direitos morais, continua valendo. Para sempre. Você pode adaptar Machado de Assis, mas não pode dizer que foi você quem escreveu. A autoria tem que ser creditada. E tem um detalhe interessante. E se o Machado de Assis tivesse escrito um livro com um amigo que morreu bem depois dele? Como fica essa conta? Excelente pergunta. Para obras em coautoria, o prazo de 70 anos só começa a contar a partir da morte do último coautor vivo. Ah, então uma obra em parceria pode continuar protegida por muito mais tempo? Exato. Um autor pode ter suas obras individuais em domínio público, mas aquela feita em parceria, não. Toda essa conversa sobre prazos, cópias, livros, parece vir de um mundo de papel e tinta. Como esse castelo de regras se sustenta no terremoto que é a internet? Esse é o desafio do século, mas o princípio básico é que a lei acompanha a obra. Uma música não perde a proteção só porque saiu do CD e foi para o Spotify. As regras continuam valendo no digital. Continuam. Um texto num blog tem a mesma proteção que teria num livro. E no caso dos softwares, você mencionou que eles têm uma proteção especial. Um programador e um poeta são primos aos olhos da lei? De certa forma, sim. O Brasil tem uma lei só para softwares que diz que eles são protegidos como obras literárias. O código-fonte é visto como um texto. Que curioso. Mas a proteção é um pouco diferente. Dura 50 anos. E o registro é feito no INPI, o Instituto da Propriedade Industrial. E a música online, com downloads e streaming? Os conceitos são os mesmos, só muda a tecnologia. Fazer o download é um ato de reprodução. Você cria uma cópia permanente. Como comprar o CD. Isso. Já o streaming se assemelha mais a uma execução pública. Você não guarda o arquivo, só ouve passar, como no rádio. Ambas as formas precisam de autorização e remuneração, claro. Ok, vamos amarrar as pontas. A gente viu que o direito autoral tem dois lados. A alma, que é o direito moral, eterno, e o corpo, o direito patrimonial, que tem prazo de validade. Vimos também o grande clique da história. A lei protege a expressão, não a ideia. O roteiro do filme, não o conceito. E que isso vale para tudo, de música a código de software. E que as regras não mudam só porque a obra foi para a internet. Exatamente. Fica muito claro que a lei tenta andar numa corda bamba. Proteger o criador, mas também garantir que a cultura e a informação circulem. E isso nos leva a um ponto final que é crucial. No Brasil, o registro da obra é opcional. Opcional? Sim. A lei diz que a proteção nasce com a obra. Você escreveu, desenhou, compôs, pronto, está protegido. Na teoria, então, é simples assim. Criei, é meu. Na teoria, sim, mas aí vem a prática. Imagina que você escreveu uma música hoje. Amanhã, outra pessoa lança uma música idêntica e diz que criou primeiro. Como você prova que a sua veio antes? Ah, o registro serve como prova. Exato. Ele não cria o direito, mas é a prova mais forte que você pode ter da autoria e, principalmente, da data. É o que chamam de prova de anterioridade. E aqui fica a reflexão final. Se a proteção nasce com a criação por lei, mas a nossa capacidade de provar isso depende de um ato formal, o sistema não acaba colocando um peso enorme no criador para ele documentar tudo. É um bom ponto. A questão que fica é, num mundo de criação instantânea, onde um conteúdo pode viralizar em minutos, será que esse nosso modelo tradicional de prova ainda dá conta do recado? O conceito da lei de fixar a obra no suporte tangível consegue acompanhar a natureza fluida e muitas vezes efêmera da criatividade digital? Fica a reflexão.